com a primeira frase que está transcrita aqui. Depois de ele é a imagem do Deus invisível, a gente falou isso no domingo passado, que é a relação que Cristo tem com Deus. Ele é a única imagem perfeita de Deus. Agora ele vai começar a falar da relação que Cristo tem com as coisas criadas. E ele começa dizendo: ele é o primogênito de toda a criação. Essa expressão sempre foi motivo de controvérsia. Por quê? Porque quando você fala primogênito, a maioria das pessoas pensam ao que nasceu primeiro, porque esse é o sentido literal da palavra. Mas se Jesus Cristo é o primogênito da criação, nasceu primeiro, significa que ele foi a primeira coisa criada? Isso foi alvo de controvérsias no passado, na história da igreja, e ainda hoje é alvo de algumas controvérsias. Porém é importante você entender qual é o sentido, qual é a cabeça judaica de Paulo quando ele usa essa palavra. Primogênito para o judeu não significava primariamente a ideia de você ser o primeiro cronologicamente. Primogênito é aquele que tem a importância numa certa esfera. Por que eu digo isso? Porque Israel é chamado de o primogênito de Deus. Assim como Davi diz que seria feito o primogênito, lá no Salmo 89, verso 27, fala que Davi seria feito o primogênito, o mais importante das nações. Então, essa é uma maneira de revelar como primogênito na cabeça do judeu não significava necessariamente que nasceu primeiro. Por exemplo, na história de Esaú e Jacó, a gente sabe que Esaú nasce primeiro, mas quem é que recebe as bênçãos? Jacó. Na prática, quem é o primogênito? Jacó, não Esaú. Mesma coisa acontece com os filhos de José. José tem um filho mais velho chamado Manassés, mas quem recebe a bênção do seu avô é Efraim. Efraim é o primogênito. Então, na mente do judeu, o primogênito era aquele que recebia as bênçãos, era quem tinha a primazia, quem era responsável por controlar as coisas. Inclusive, você lembra na parábola do filho pródigo? Por que o filho mais velho tem a inveja do filho mais novo? Porque o filho mais velho é quem tem a responsabilidade sobre as posses do pai. Ele é o primogênito. Não significa, não porque ele nasceu primeiro, mas porque ele tem o controle, a autoridade. Então, quando Paulo fala assim que ele é o primogênito da criação, ele está destacando, na verdade, a primazia, a superioridade de Cristo sobre as coisas criadas. Ele não é o primeiro criado. Na verdade, no verso 17 fala que ele é antes de todas as coisas. Se ele é antes de todas as coisas, então ele não pertence ao surgimento das coisas. Ele é primogênito, ele está acima delas, ele tem poder e controle sobre elas. Por que é importante a gente dizer isso? Porque algumas pessoas dentro de igrejas cristãs não percebem a diferença que outros têm na visão que eles têm de Cristo e a visão que nós temos. Por exemplo, há muitos que ainda confundem os testemunhas de Jeová como sendo evangélicos, quando na verdade eles não têm a Cristo como sendo igual Jeová, igual a Deus. E por isso que nós divergimos deles, nos opomos a essa ideia de que Jesus Cristo é apenas um grande Deus, mas não é o Senhor. É por isso que nós temos diferenças com os espíritas, por mais que os espíritas digam assim, que Jesus tinha um espírito muito iluminado. Mas para nós isso não basta, isso é pouco. É por isso que a gente diverte também daqueles entre os muçulmanos que apresentam Jesus como um grande profeta. Se você conversar com um muçulmano, ele não vai dizer que Jesus não vale nada, ele vai falar de Jesus como sendo importante. Por que eu estou destacando esses três movimentos que estão presentes hoje em dia? Porque todos eles falam que Jesus é importante. Nenhum deles diz, não acredito em Jesus. Não, eles falam, Jesus é muito importante. Você fala para eles Jesus, eles falam, sim, nossa, Jesus, que mestre, que homem. Mas é pouco. Por isso que Paulo está preocupado para que eles entendam qual a relação de Jesus com as coisas criadas. Ele não é simplesmente o maioral dos criados, não é simplesmente um grande homem e mestre. Ele é o Senhor do universo, ele é o primogênito da criação. Essa frase é para que Paulo estabeleça uma linha divisória entre aqueles que acham Jesus importante e aqueles que entendem que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Há uma diferença enorme entre essas duas posições, e Paulo deixa isso bem claro. E depois, no verso 16, ele vai usar três preposições, e no grego as preposições são importantes, para explicar a relação de Jesus com o universo. Vai falar de as coisas são criadas em Jesus, nele. Vai falar que as coisas são criadas por meio de Jesus
ele é o executor, e vai falar que as coisas são criadas para Jesus, em, por meio de, para. 3 preposições que vão revelar a origem, o executor e o propósito das coisas criadas. Então vamos lá, eu vou falar rapidamente disso. O texto fala assim no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. A ideia de nele, em, ele, é que ele é a origem, tudo sai dele, tudo procede dele. É importante a gente ser lembrado disso, por quê? Quando as pessoas conversam por aí sobre o debate entre religião e ciência, na verdade eles estão tentando debater uma coisa que não dá para debater, porque religião e ciência fazem parte de esferas diferentes. Eles não deveriam estar degladiando para ver quem é que tem a verdade. Vou dizer por quê. Ciência, quando muito, explica como as coisas funcionam, e talvez, mas isso ainda é duvidoso, quando as coisas surgiram. Agora só a fé é que diz quem é o originador das coisas. Quem é o originador das coisas? A origem das coisas, portanto, é uma questão de religião. Portanto, religião e ciência não são duas coisas que deveriam debater, mas sim se complementarem, que a ciência descreve como as coisas são, sem dar um passo maior do que ela tem condições de dar, dizendo que pertence à esfera da fé, à origem de como essas coisas surgiram, como essas coisas surgiram. Mas eu não quero só falar disso, eu quero tentar mostrar como Paulo descreve aqui muita coisa, e ele começa a dar umas categorias, para fazer a gente ser lembrado de como é que Jesus Cristo tem uma relação tremenda com todas essas coisas. Olha só, verso 16, ele vai dizer assim: ele é imagem de Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Ele vai usar todas as coisas, ele vai englobar categorias enormes. Ele vai falar de coisas nos céus, e aqui eu quero só lembrar das coisas grandiosas, não só desse céu que a gente vê, mas do céu que dá para ver só um pouquinho enquanto é escuro, das coisas enormes e lindas que estão lá fora, de como as galáxias mais próximas demorariam milhões de anos viajando na velocidade da luz para você chegar lá, e essas são só as vizinhas, que dirá as outras muitas que tem por aí. Jesus Cristo fala que Paulo fala que Jesus Cristo fez todas as coisas sobre a terra, e se a gente começasse a estudar todas as ciências que tem a ver com o estudo da terra, a gente ia ficar encantado, né? E de fato tem que ser assim. O biólogo tem que se encantar com as coisas que ele descobre na vida biológica, o físico fazer o mesmo, o químico fazer a mesma coisa, entender a relação das coisas materiais e como elas mostram perfeição. Os médicos que estão aqui sabem que por mais que você estude partes do corpo humano, você não consegue entender tudo, e você fica impressionado com a perfeição do projeto, né? A quantidade de coisas que tem que acontecer no olho humano para que a gente enxergue, a complexidade do ouvido humano para que a gente ouça bela música. Tudo isso são expressões das maravilhas de Deus, e eu quero que a gente perceba e se encante com isso, e não espere o domingo para louvar ao Senhor. Não espere o domingo para você dizer assim: realmente o Senhor é um grande arquiteto. Não, todas as coisas que a gente estuda em qualquer campo científico é expressão da glória do Criador. O texto continua falando que ele fez coisas visíveis e invisíveis, e quando ele entra no invisível, ele entra em outra esfera que a gente pensa pouco. Está falando das coisas que a gente não vê, e ele vai descrever coisas que a gente não vê. Ele fala: sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Isto é, Deus tem domínio inclusive sobre seres espirituais. Ele é o Criador, a origem de todos os seres espirituais, até aqueles que fazem aquilo que é mal. Eles se originaram em Deus, não porque Deus faz o que é mal, eles se rebelaram contra Deus, mas a sua origem está em Deus. Portanto, todo o controle e todo o domínio é do Senhor. E é muito importante eu lembrar isso a vocês, numa época em que a gente frequentemente morre de medo de espíritos, e a gente se esquece daquela frase que eu acho linda, de Martinho Lutero, que até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Ele está debaixo do controle, do domínio, da força do Criador. Nós não estamos equiparando forças, a diferença é gigantesca.
Paulo está dizendo isso. Por que vocês temem esses seres espirituais, se Cristo é a origem das coisas invisíveis? Se os tronos, soberanias, principados, potestades, tudo provém dele. Por que vocês temem essas coisas? Paulo continua dizendo que tudo foi criado por meio dele, tudo foi feito por intermédio dele, mostrando que ele é o construtor. Ele é o construtor de todas as coisas. E é importante eu destacar aqui essa ideia de Jesus ser o construtor, porque quando Jesus não só deu ordens, ele é o executor do Deus triuno em fazer as coisas. E ele fez questão de deixar marcas de como tudo é muito preciso, como tudo é muito bem feito. Tudo tem aquilo que alguns cientistas têm chamado de sintonia fina. Você lembra quando a gente ia assistir televisão na casa da avó? E tinha aquela televisão bem antiga que você tinha a sintonia, e você tinha que chegar exatamente no momento exato para o canal ficar mais ou menos? Então, a criação de Deus não fica mais ou menos, ela fica perfeita, melhor que LED, porque Ele colocou sintonia fina. Tudo mostra com clareza de cores, de formas, a beleza do Criador, porque é Ele que dá essa sintonia fina a tudo que foi feito. O texto continua dizendo que tudo foi criado para Ele. Eu falei nele, por meio dele, para Ele. Para Ele mostra o propósito. Significa que as coisas foram feitas para exaltar a Cristo Jesus. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi lendo livros de cientistas cristãos é que eles dizem da coisa maravilhosa que é você olhar para a criação e ver que os elementos da química, eles têm informação. E de como o nosso DNA, composto de maneira super complexa, tem informação. Isto é, Deus não faz nada sem informação. Tudo revela coisas acerca de quem o fez. Tudo aponta para Ele. Por isso que todas as coisas foram criadas para Ele. E todas as informações deviam conduzir a gente a dizer que Ele é glorioso em tudo que Ele fez. Isso mostra um pouco de como nós temos que servi-lo, exaltá-lo e espelhar a sua glória. As coisas foram feitas com esse propósito. E eu quero caminhar para a frase final e fazer algumas aplicações. A frase final do verso 17 vai mostrar agora a providência de Deus. Diz assim, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Essa frase é muito bonita, porque quer dizer que Jesus Cristo é o elemento de coesão que segura todo o universo. Eu sou um pastor que estuda teologia, e em teologia a gente fala muito sobre pregação cristocêntrica. Paulo está dizendo que o universo é cristocêntrico. Não é só a pregação que é cristocêntrica. Tudo se amarra nele. Ele é o ponto de ligação, de coesão. É por causa dele que as coisas ficam como estão. É por causa dele que você levanta de manhã e não pede a Deus que o sol venha. O sol já vem, porque as coisas estão amarradas nele. Depois do inverno vem um frescor de outono e inverno. E você não precisa pedir, Senhor, por favor, isso vem. Cada átomo, a órbita dos planetas, a posição da Terra, tudo, Cristo sustenta todas as coisas. E eu quero dizer e terminar o porquê que eu estou destacando tudo isso. Eu sei que não é novidade o que eu estou dizendo, mas é que de vez em quando a gente precisa ser acordado por Deus para um louvor que não é natural em nós. Eu tive isso em uma das minhas viagens na minha juventude. Eu realizei um sonho. Eu fui conhecer ao vivo e a cores os Alpes suíços. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. E eu lembro que naquela época eu estava viajando sozinho. Eu queria contar para alguém assim. Eu queria uma companhia para dizer, não é lindo? Mas não tinha ninguém. Então eu escrevi um cartão postal para minha família. E eu escrevi para meu pai assim: Pai, Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando Davi escreveu isso, ele nunca tinha ido nos Alpes. Já pensou o que ele escreveria se ele estivesse aqui? Por que eu tinha que dizer isso para alguém? Porque aquilo despertou louvor, e não pode não despertar louvor. Mas eu não quero que você pense só nas belas paisagens despertando louvor. Já pensou se as crianças aprendessem a estudar
e cada coisa diferente que eles aprendessem, eles falassem assim: uau, esse Deus faz tudo muito bem feito, né? Esse Deus faz as coisas muito bem feito. Na matemática, nas ciências, tudo é muito bem feito. A gente tinha que ser despertado para louvor em cada coisa, cada vez que a gente vai para o médico. E o médico explica e você fala assim: gente, eu não sei nada mesmo, nesse corpo humano é muito difícil. Você tinha que despertar louvor em cada consulta sua. Quando você assiste aqueles programas de natureza, você tinha que, em vez de ouvir aquela narração do tipo, a mãe natureza, você esquece, deixa no mudo, entendeu? Deixa no mudo. Só vê a beleza daquelas coisas e louve o Senhor. Ele é criador de todas as coisas. É uma pena que quem veja a beleza dessas coisas muitas vezes tenha explicações naturalistas ou panteístas. Mas nós não, nós sabemos que tudo existe em amarração com o Criador Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? E agora vem minha palavra final. Colossenses exaltavam, os colossenses, os cristãos, eles exaltavam a Jesus. Mas eles estavam começando a encontrar, ou procurar pelo menos, alegria e proteção em outras coisas que não o Senhor Jesus. E Paulo tinha que falar da grandeza desse Jesus, para a gente parar de procurar alegria e proteção nas coisas criadas. Inclusive, eu só vou começar a chamar a sua atenção para isso, mas a gente vai ter condições de, na escola dominical, no decorrer do próximo semestre, estudar isso. Como muitas vezes nós procuramos proteção em coisas pueris. Quantas e quantas vezes você, chefe de família, não se preocupa com o dinheiro que está entrando em casa, porque se não entrar X, minha família não vai estar segura. Quantas vezes a mãe de família, a mulher que administra tudo, procura ter relacionamentos realizadores, porque se ela não tiver isso, ela não vai ser realizada na vida. A gente dá crédito exagerado às coisas criadas. A gente quer alegria e proteção naquilo que servia só para exaltar a fonte da nossa alegria e proteção. Nós procuramos alegria e segurança nas coisas erradas. Frequentemente. Isso acontece até com cristão. Não é só quem é ateu, não é só quem é panteísta. Até quem é cristão. Minha palavra então é: acorde para isso. E perceba como as coisas criadas, o dinheiro que você recebe fruto do seu trabalho, a família que você tem, resultante desses relacionamentos estabelecidos, são dádivas de Deus que tem que levar você a exaltar a Deus, a confiar nele e a ter satisfação nele. Se a família não está servindo para isso, a família está no lugar indevido. Se o trabalho não está produzindo isso, o trabalho está no lugar indevido. Você está confiando e procurando alegria nas coisas erradas. O Criador do Universo diz a você hoje que tudo que foi feito aponta para Ele. Cada coisa do seu trabalho, cada coisa da sua família tinha que levar você a buscar realização e segurança nele. E é por isso que eu vou orar, para que Deus acorde a gente para isso. Feche os seus olhos. Pai, nós temos falhado quando nós esquecemos de exaltar-te como Criador. Por isso que ainda de maneira singela nós queremos começar essa prece, essa oração, dizendo que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que o teu Filho, Jesus Cristo, é a razão de todas as coisas serem criadas, é o executor de todas as coisas, é o feitor de todas as coisas, é a origem de todas as coisas. Todo o nosso universo, todas as nossas profissões, todos os nossos relacionamentos só fazem sentido quando nos apontam para Ele. E é nisso que nós temos falhado, Senhor. Nossos relacionamentos, nosso emprego, são feitos e vividos de maneira desconexa com Cristo. E está errado, Senhor. Nós estamos em pecado por isso. Perdoa-nos. Faz-nos compreender todas as coisas em relação a Cristo Jesus. Ele é o centro do universo. Tudo que nós vivemos de segunda a segunda precisa estar conectada com Ele. Ensina-nos isso, Senhor. Faz-nos refletir sobre uma vida inteira cristocentricamente. Nós oramos em nome dEle, o Cristo. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus,
Criador de todas as coisas, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com vocês hoje e sempre. Amém.